A paz do Senhor, meus amados irmãos. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges. E hoje eu estou aqui para contar para vocês uma visão, um sonho revelado. Na verdade, 2 sonhos que Deus me deu. E eu estou trazendo aqui para vocês, não para contar um sonho, mas para talvez alguém que tenha o discernimento, tenha o dom de interpretá-lo. Então eu estou trazendo aqui para vocês porque eu não consegui discernir esta visão. Então eu estou trazendo aqui para vocês entenderem. Da noite do dia 16 para o dia 17 do corrente mês, que nós estamos agora, do ano de 2025, eu estava orando. E eu fiquei orando até as 4 da manhã. Então o Senhor me deu uma visão. Primeiramente eu via um campo, aquele campo muito grande. Só que aquele campo ele era murado, ele tinha muro. E o muro daquele campo não estava todo levantado, tinha parte que estava caída. E ali dentro daquele campo e daquelas muralhas tinha um cavalo. E aquele cavalo era um cavalo preto, mas era um cavalo que era a coisa mais linda. Ele era muito bonito, um cavalo muito viçoso, muito, assim, você olhava nele, ele era muito, aquela coisa bem zelada, aquela coisa assim que é bem cuidada. Então, ele era assim, aquele cavalo bem fogoso, bem zelado, assim, muito bonito. E só que aquele cavalo, naquele sonho que Deus me deu, eu sabia que aquele cavalo, ele era valente, ninguém podia passar por ali. Só que eu tinha que passar por ali. E ele era um cavalo enorme, preto. E eu falava para Deus assim: Senhor, eu tenho que passar por dentro desta muralha, eu tenho que atravessar este campo para me chegar do outro lado. Só que, e se esse cavalo me ver? Ele vai querer me pegar, Senhor. E eu não consigo sair das garras dele, porque olha o tamanho desse cavalo. Naquele sonho eu olhava para aquele cavalo e falava: Deus, cega ele para que ele não me veja. Só que dali, teve uma parte daquela visão que eu vi escura, né? E é como se ali naquelas muralhas, naquele campo, de repente um lado ficasse escuro. E ali eu passava, né? E eu pedi ao Senhor para que o Senhor cegasse aquele cavalo, porque se ele percebesse que eu estava entrando ali naquele campo, ele viria, né, me fazer algum dano. Então eu pedi para que Deus não deixasse ele sair do lugar que ele estava. Então ali aquele cavalo continuou ali naquele lugar e eu passei. Quando eu cheguei num certo lugar, eu caminhava numa estrada como se fosse uma estrada de terra. E de repente eu encontrava com uma pessoa que há muito tempo eu conheço. E aquela pessoa, ela me oferecia para me entrar na casa dela. Isso no sonho, tá, meus irmãos? Isso é um sonho só, mas é o mesmo sonho, a mesma visão. E ali eu entrava naquela casa e aquela pessoa perguntava para mim se eu queria algo daquela casa. Eu falava que eu não queria nada, porque eu tinha as coisas que aquela pessoa tinha, eu tinha também. Aí aquela pessoa disse: não, mas eu vou te dar umas galinhas. Eu disse: não, mas eu não quero, porque eu também tenho galinhas. E aquela pessoa disse: não, mas eu vou lhe dar. Então ela pegava aquelas galinhas, muitas galinhas, e eu pensava que ela ia me dar aquelas galinhas tudo viva. De repente, quando eu tô saindo daquela casa, eu saio dali. Aí vem aquela mulher com aquele varão, como tipo assim, um varal de madeira, como se fosse aqueles varão que a gente coloca cortina. Não tem aquele, eu não sei como é que é, passador de cortina, não sei como é que chama. Aquele negócio que coloca cortina. E ela me dava aquele negócio cheio de galinha, todas depenadas e todas mortas. E eu disse: eu não quero. Ela me dava os pintinhos pequenininhos e tudo. Eu disse: eu não quero, eles não estão vivos. Mas assim mesmo ela me dava. Mas eu não queria, né?
Então, ali eu caminhava numa estrada de terra. Quando eu chegava em um certo lugar, e ali de repente apareceu um homem. E ele disse: eu vou tirar a tua vida. E eu disse: por que que você quer tirar minha vida? Ele disse: porque você entrou onde não era para entrar. Eu disse: não, eu não entrei onde não era para entrar. Todos os lugares que eu passei, eu tinha que passar por ali. Ele disse: não, mas eu vou tirar a tua vida. Eu falei: não, não pode, você não pode tirar minha vida. Ele disse: posso e vou tirar. Então ali ele pegava aquela arma, né? E ele olhava para o meu lado e ele tentava disparar aquela arma. E eu falava assim para o Senhor, dizia: Deus, não deixa que essa arma dispare, mas segura essa arma para que não saia nenhuma bala, nada daí, Senhor. Então, naquele momento que aquele homem disse que ia tirar a minha vida, eu falei para ele por que ele ia fazer aquilo, que eu não tinha feito nada para que ele viesse querer fazer isso comigo. E dali ele falou que simplesmente ele ia fazer porque ele ia fazer. Então, naquele momento, eu clamei a Deus e disse: Deus, não deixe que dessa arma saia essa bala para atingir a minha vida, a minha pessoa. Então, dali, de repente, ele manobrava aquela arma e ele tentava disparar, mas não saía nenhuma bala contra a minha vida. E dali eu despertei daquele sonho. E então você que eu não entendi por que Deus me mostrou isso, né? Não discerni, porque assim, tudo que Deus me mostra até hoje eu consegui discernir. Porém, este sonho eu não consegui. E eu fiquei com isso, já tem 2 dias. Que foi do dia 16 para o 17, hoje é 18, né? Então passei ontem sem entender e hoje eu disse: não, vou gravar um vídeo para mim lançar na internet para ver se tem alguém que possa me dar o discernimento disso, porque não sai da minha mente. O que significa isso? Aquele cavalo, aquelas galinhas, né? Aquele homem com muita fúria para tirar a minha vida, só que no final ele não conseguiu. Eu sei que Deus é poderoso e Ele nos livra, né? Eu creio que tudo isso foi um livramento de Deus, mas quem sabe tem pessoas que saibam mais, né, discernir isso, mais do que eu consigo imaginar. Então, meus irmãos, você que chegou aqui nesse vídeo, você deixa aí o teu like, você que não é inscrito, se inscreva para que eu venha estar orando por você e Jesus te abençoando. Deixa aí o que você pensa deste sonho, o que você acha disso, se realmente esse sonho tem a ver com alguma coisa, deixa aí o teu comentário, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, no nome